Eu peço a atenção de todo mundo que está aqui nessa live com a gente. Entenda o seguinte: qual a diferença entre conservadorismo e direita? Explica qual é a diferença entre conservadorismo e direita. Nós temos no Brasil uma mistura, as pessoas não estão entendendo muito bem do que se trata, está virando sinônimo, entendeu? Conservadorismo e direita acabou virando sinônimo. Você tem que entender o seguinte: conservadorismo não é um movimento de Estado. Conservadorismo não é governo. Conservadorismo não é política. Não existe país conservador, Estado conservador, cidade conservadora. Isso não existe. Conservadorismo é uma disposição individual. A pessoa é conservadora. Ah, mas o Estado, de repente o Estado é comunista. Mas o indivíduo, aquele indivíduo ali, ele é conservador. Não existe Estado conservador, de forma que nós jamais conseguiremos, nós vamos ter uma presidência conservadora, vamos ter um governo federal conservador. Isso não existe, pessoal. Nós, conservadores, estamos lutando na nossa vida individual para podermos fazer, levar uma compreensão para a sociedade, para que as pessoas entendam que nós precisamos ter uma disposição conservadora e assim, com essa disposição conservadora, nós lutarmos pelos nossos bairros, pelas nossas cidades, pelos nossos municípios. Dessa forma, nós vamos construir cidadãos com uma compreensão do que é o conservadorismo. Esse cara nunca mais vai votar na esquerda. Esse cara nunca mais vai votar lá no partido lá do PSB com o PCdoB. Não tem como, porque ele defende a família. Como que um cara que defende a família vai votar num partido qualquer de esquerda, que apoia a legalização das drogas, que destrói a relação entre pai e filho, vai apoiar o aborto, que destrói a relação entre a mãe e a filha, vai apoiar o feminismo, que destrói a relação da criança, da menina, com toda a família? Não tem como. Então entendam, por que aqui no canal, por exemplo, a gente tem a escola de conservadorismo? Porque nós queremos ensinar as pessoas o que é o conservadorismo. E muita gente fala assim, o brasileiro já é conservador. Não é, gente, pelo amor de Deus, não é. Parem com essa história, o fulano é conservador. Por quê? Não é porque ele não rouba. Não tem nada a ver. Não ser corrupto é uma obrigação do indivíduo. Não tem nada a ver. Conservadorismo é uma disposição que te leva, inclusive, a ter, primeiro de tudo, grava isso que eu vou falar, você tem que ser radical. O conservador, ele é radical. O conservadorismo, aqui no Brasil, vamos falar do nosso caso, nós temos uma ligação intrínseca com os valores cristãos. Pessoal, você já imaginou um cristão negociando com a pauta abortista? Não, eu sou cristão, mas tem situações que o aborto realmente tá ok e tal. Você já imaginou um cristão negociando com a pauta das drogas? Não, a vida é do cara, ele quer cheirar uma carreirinha de cocaína, qual o problema? E se ele vê com Deus depois? Não existe. Conservadorismo é radical. Fernando, eu não sou radical. Então, desculpa. Não é que eu não quero saia daqui. Não é isso. Eu só estou querendo dizer o seguinte, você ainda não entendeu do que se trata aqui. Aqui nós estamos lidando com radicalismo contra o progressismo, radicalismo contra o aborto, radicalismo contra as drogas, radicalismo contra o terrorismo, que é nós convivermos com o MST, o MTST, é radicalmente errado. É errado. Fernando, você está sendo radical? Sim, está começando a entender. Você está começando a entender o que é o conservadorismo. Pessoal, nós estamos vendo no Brasil uma sequência de pautas, uma sequência de discussões, uma sequência de temas que trazem para nós, que são temas que nós precisamos entender do que se trata. Essas pautas que a gente está trazendo aqui para vocês, nós estamos falando sobre partido comunista se aliando a um partido socialista para criar um novo partido. E nós estamos falando aqui sobre jornalistas que não são conservadores e declaram abertamente: eu não sou conservador. Mas eu falo bonito, eu falo legal, eu falo coisas boas, eu falo coisas que muitas vezes até casam com os princípios cristãos, mas eu não sou conservador. Então nós temos que entender por que hoje só se fala em conservadorismo. Até 2 anos atrás não se falava disso. Isso aqui é conversa de 2 anos para cá. A gente chegou até aqui, 500 anos de história do Brasil, sem ficar falando de conservadorismo. Por que agora só se fala nisso? Porque nós entendemos, não esqueça, tem uma frase, está aqui em homenagem ao Rafael, que está aqui, que adora o Churchill, tem uma frase do Churchill que é incrível, que ele fala o seguinte: nunca desperdice uma boa crise. O que ele estava querendo dizer com aquilo? Sempre que você passa por uma crise, você tem que aproveitar aquele momento para você crescer. Então, quando você tem uma crise, meu amigo, não fica, não, passou, acabou. Não.
sabe, assim, absorva tudo que você pode daquela crise, sabe? Tire daquela crise um crescimento que você não tiraria em outro momento. Nós estamos numa crise. E nessa crise que nós viemos dessa crise lá do final do governo Dilma, o Brasil foi moído. Você não se esqueça jamais do que foi o fim do governo Dilma. Nós fomos moídos e destruídos. Emprego, economia, poder da moeda, orçamento familiar, foi tudo pro saco. Pessoal, nós batemos no fundo do poço. E quando nós batemos no fundo do poço, nós entendemos que só o radicalismo poderia nos salvar. Foi por isso que você votou no Jair Bolsonaro. Não se esqueça do porquê que você votou no Jair Bolsonaro. Porque você votou no Jair Bolsonaro foi porque o Jair Bolsonaro chegou na cara da Maria do Rosário e falou, dá que eu te dou outra. E você morreu de rir. Por quê? Porque você gosta de bater em mulher? Porque você é machista? Porque você é fascista? Não. É porque você viu, esse é doido. Esse cara consegue consertar o país. Você votou no Jair Bolsonaro porque ele falou aquela frase lá, o melhor lugar do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Será que o Bolsonaro tá certo? O melhor lugar do Maranhão é o presídio de Pedrinha? É lógico que não é. Mas você votou nele por causa disso. Então entendam o que é conservadorismo. Entendam o que nos move a acreditar nesse projeto. E entendam porque muitas vezes nós criticamos. Quando o Jair faz algo bom, aí você fala, pô, filho, mas o Jair fez algo bom, você tá criticando porque você é doido? Não, é porque eu não quero coisa boa. Eu quero coisa radical, meu. Eu quero é guerra. Eu quero ver uma luta contra o aborto. Não adianta pavimentar, não adianta fazer obra, cabotagem, capotagem, o cacete A4 e as criancinhas sexualizadas. Não adianta. Então entendam o que é conservadorismo, entendam por que nós estamos trazendo essas pautas para vocês. A gente está falando de jornalismo em geral, tem uma matéria de vacina, tem uma matéria lá dos animais, uma matéria da Amazônia, mas no fundo, você sempre fica vendo uma mesma ladainha. É eu e o Rafael sempre falando com uma visão conservadora, cristã, princípios de família, lutando pelas nossas crianças. É isso que rege o nosso jornalismo. Ou seja, aqui tem opinião, meu amigo. Aqui você vê opinião. Aqui a gente manda quem está fazendo coisa errada tomar no rabo e quem está fazendo coisa certa, a gente elogia o cara e bota para cima. É isso aí, Fernando. Muito obrigado pela análise. Ótimas a lembrança aí das palavras de Churchill, né? Nunca desperdice uma crise. E é isso mesmo. A crise da Dilma gerou o crescimento da direita e dos conservadores no Brasil. E a gente não vai desperdiçar esse momento de forma nenhuma. Elaine